Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Nós estamos no 205, estamos falando sobre a vereda dos justos no livro de Provérbios, baseado no livro de Provérbios. E nós temos um dia de sol hoje, né? Aqui em Mogi das Cruzes, nós temos um dia de sol, está bem quente. E nós vamos então continuar dando, né, a nossa palavra, meditando a respeito do livro de Provérbios. Hoje é o penúltimo dia, né, desse devocional baseado no livro de Provérbios. Hoje nós estamos então no capítulo 30 de Provérbios. E ele começa, né, o título desse capítulo é As Palavras de Agur. Ninguém sabe quem é Agur. Se Agur era um sábio, né, daquele tempo, ou se isso era algo relacionado a Salomão. Mas nós vamos então ouvir as palavras de Agur. Então, tudo o que se sabe de Agur é que ele é filho de Jaque, que está escrito aqui, né, nesse capítulo, de Massá. Massá quer dizer oráculo. Este autor se refere então à impossibilidade das coisas pequenas compreenderem o infinito. Ele confessa a sua falta de inteligência e trata também esse texto de uma declaração de humildade genuína, uma atitude apropriada a qualquer pessoa que deseja investigar as obras e o caminho de Deus. Tem que ter humildade. Então, por meio de uma sequência de perguntas, né? Esse capítulo tem uma sequência de perguntas. Então, ele vai relatando a grandeza de Deus revelada na natureza. Então, a observação dele, o campo de observação de Agur, na verdade, foi a natureza. E através da natureza, então, ele faz algumas perguntas para que ele possa entender algumas coisas a respeito da sabedoria. Então, no versículo 4 do 30, diz assim: Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, a primeira pergunta que ele faz trata da presença divina nas alturas, na profundidade, né, nas profundezas do universo, os lugares onde um homem jamais chegará. Então, a pergunta dele primeiro é a respeito disso, sobre o universo, sobre os lugares, né? Como tudo isso aconteceu. A segunda pergunta que ele faz se refere ao poder que o Senhor tem sobre os ventos. E nós vemos isso, então, ele falando exatamente isso. Aonde né? Como que este poder, como que Deus tem poder sobre os ventos. Então, a terceira pergunta dele, ele pergunta já sobre as águas, né? E a quarta pergunta, a quarto questionamento dele é sobre os limites, então, dos continentes. Agur fala de várias coisas, mas, na verdade, eu quero pensar com vocês sobre uma segunda coisa que está aqui dos versículos 7 ao versículo 9, que ele faz uma oração. Então, nós vamos meditar sobre esta oração que Agur faz. Ele diz assim: duas coisas eu te peço. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negues e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha eu a furtar e profane o nome de Deus. Então, aqui nós temos uma curta e uma direta petição deste sábio, apresentando, então, duas coisas importantes, né? Duas petições ele faz. Uma em relação à vida espiritual
e a outra em relação à sua vida física. Na primeira oração, então, Agur pede que ele possa viver de um modo honesto e digno. Ele não deseja desperdiçar o tempo com as coisas triviais ou secundárias. Além disso, ele não quer enganar os outros e ele não quer ser enganado. Quanto à sua vida física, ele pede ao Senhor que o liberte dos extremos, da pobreza e da riqueza. Bastava o suficiente para suas necessidades diárias. Em outras palavras, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Agur escreve então a razão para evitar os extremos da abundância e também da escassez. A riqueza excessiva poderia levá-lo à tentação de se sentir independente de Deus e, consequentemente, vir a negá-lo, dizendo: quem é o Senhor? Isto é, quem é Deus para que dele eu precise ou dele queira alguma coisa? Quantos agurs, né? Quantas pessoas estão contrárias a esta meditação e essa petição de Agur? Uma oração sábia para aquilo que é suficiente para se viver. Então, ele fala exatamente, em contrapartida, ele fala então aqui ele fala da fartura, que ele quer tudo na medida certa, né? E aqui agora ele vai falar então a respeito da pobreza extrema, que ele não gostaria de ter, né? Uma pobreza extrema que poderia levá-lo a furtar e mentir a fim de encobrir então o seu crime. Ele seria então tentado a negar esse ato de roubo caso estivesse sob juramento no tribunal. Então, nos versículos 24 e 28, Agur já trata de outra coisa. Mas é uma oração muito sábia. Quem sabe seja esta oração que nós devemos fazer também diante do Senhor. Nós precisamos aprender a ser moderados e ter as coisas na medida certa em nossa vida. Já os versículos 24 e 28, Agur trata de 4 coisas pequenas, porém sábias, né? Ele tem as outras perguntas que ele faz estão referentes a outros animais ou outras coisas da natureza. Mas aqui eu quero falar a respeito dessas coisas, dessas 4 coisas pequenas, porém são sábias que Agur falou. 24, versículo 24. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa na rocha. E os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. E também a lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Então, aqui ele está falando, né, dessas coisas pequenas, mas que também podem nos ensinar grandes lições. Ele começa, então, falando a respeito das formigas. Formigas são criaturas pequenas, aparentemente sem força, porém trabalham muito duro durante o verão. E apesar de pequenas, elas são capazes de gerar inteligentemente as condições de sobrevivência da sua espécie. E elas não pensam em si mesmo, né? Não são egoístas. Elas trabalham em bando e tudo o que elas conseguem é para toda a comunidade. Então, o que nos ensina então estas formigas? Com as formigas nós somos estimulados a ver a competência muitas vezes aonde ninguém vê. Elas são tão pequenas, elas são tão capazes de criar um ambiente de provisão que dura por toda a estação do inverno, na estiagem. Ele fala também sobre os coelhos selvagens, que nós podemos aprender então que eles são tão frágeis, mas eles são capazes de criar as suas casas entre as pedras e que os protegerá dos predadores e os abrigará durante a tempestade.
Já os gafanhotos são pequenos animais sem glamour estético e também sem chefe, né? Sem comandante, sem treinamento de liderança, e eles atacam em nuvens e são capazes de devastar plantações que lhe garantem, então, a sobrevivência por muito tempo. Por fim, ele fala sobre as lagartixas. Nos ensinaram que tamanho, né? Lagartixa, tamanho não é documento. Você pode colocar ela na palma da sua mão. Elas são pequenas, elas são frágeis, a ponto de caber na palma da nossa mão. Mas elas marcam a presença dela em todos os lugares, dos mais simples, né? Ou do mais simples casebre ao mais suntuoso castelo. Então, para concluir, portanto, é sempre os que aparecem, que parecem, né, aqui falando, concluindo esse texto, né? Portanto, nem sempre aqueles que parecem mais preparados, mais capacitados e ricos terão acesso a uma vida longa e de qualidade. Diante do grande Criador, somos todos feituras de suas amorosas mãos. Recursos suficientes para nos desenvolvermos, ele nos oferece para enfrentarmos as nossas lutas pessoais, familiares e sociais com a sabedoria do nosso Criador. Ele diz que há riquezas insondáveis em Cristo Jesus, a sabedoria de Deus para nós. Então, nós encontramos a sabedoria, podemos ser pequenos, ínfimos, fracos, frágeis, mas a sabedoria de Deus pode nos dar uma vida bem-aventurada, com qualidade. Tudo isso oferecido por o nosso Criador. Então, o sábio é aquele que olha a sua vida do ponto de vista de Deus e encontra, então, a verdadeira sabedoria. A riqueza e a honra está em conhecer Jesus como a sabedoria de Deus. Então, que Deus abençoe você, abençoe o seu dia. E amanhã nós estaremos, então, no capítulo 31, terminando essa série de devocionais. Que Deus abençoe você e até amanhã.